desastrosas. Floriano, Deixa o homem aí. presidente falar, o presidente está aqui. Levem, boa noite, obrigado pelo senhor ter atendido a gente. Ei, Alexandre, queria dar um salve aí a todo mundo. Estava assistindo o programa de vocês. Passei por aqui para dar um alô a todos, um alô a todos os vascaínos aí. Sei que está todo mundo muito chateado, muito revoltado, muito indignado, muito triste, né? Mas a minha dor e o meu sofrimento tem sido muito grande também em função de toda essa sacanagem que estão fazendo, a troco de nada, né? Porque essas pessoas efetivamente não têm absolutamente nada a entregar para o Vasco e só fazem um desastre a cada dia. É uma tragédia a cada dia que eles estão lá. Agora vi aí a notícia de que o Salgado poderia estar complementando algum salário atrasado. Se fizer isso, mostra mais uma vez que a gente continua com um clube amador, um clube familiar, um clube feudal, onde as pessoas próximas do poder vêm com seus tostões para tentar resolver um pedaço do problema muito pequeno, não resolvendo o problema do Vasco e causando um risco enorme do Vasco perder o Profut e aí sim perder totalmente o controle do planejamento financeiro. Que o artigo 25, inciso 4 da Lei 13.155 de 2015, que é a lei do Profut, proíbe que pessoas que tenham feito contratos com o Vasco até um ano antes de qualquer doação, empréstimo ou qualquer outra forma de pagamento ou repasse possam fazê-lo sob risco do Vasco perder o Profut. Então mostra que a gente está diante de um amadorismo absurdo, de uma falta de planejamento absurdo e que se caracterizar esse tipo de aporte, de repasse de alguém que menos de um ano fez contrato com o Vasco, como a gente ficou sabendo aí através da denúncia do Carlos Monteiro, que foi feito um acordo de pagamento, de confissão de dívida, aí até de uma parte de dívida prescrita com o clube, que foi feito pelo Salgado com o Vasco, isso aí pode simplesmente tirar o Vasco do Profut. Qualquer um pode denunciar de que alguém que tem um contrato com o Vasco há menos de um ano está repassando recursos para o clube, e o desconhecimento dessas pessoas que querem assumir o clube a qualquer custo e a qualquer preço pode somente piorar a situação do clube a médio prazo. Levem, eu gostaria de fazer uma pergunta para o senhor, tá? Porque a gente ficou com um vínculo muito grande com relação à amizade, o respeito Obrigado, pelo Alexandre. Da senhor. mesma forma. E as pessoas estão muito preocupadas com a saúde do senhor. Como que está a saúde do senhor hoje? Alexandre, eu te agradeço essa pergunta. Você é um dos poucos que sabem aí o que a gente está enfrentando, né? Está sob controle aí, né? Em alerta, mas sob controle. Então a gente está aí tentando se poupar um pouco nesses dias, nessas semanas aí. Muita gente tem me pedido para fazer logo a live, para botar logo para F e tal, não sei o quê, mas estou segurando um pouco aí o coração, né? Segurando um pouco aí a questão da saúde. É uma época muito sagrada para todos nós, né? Cristãos, né? Então é um momento aí onde a gente celebra o nascimento do nosso maior fonte de luz para todos, ou pelo menos deve ser, na nossa visão, né? Então a gente está num momento assim de muito recolhimento, pensando, ponderando, ouvindo. Toda vez que eu recebo um vídeo de uma criança vascaína, isso me emociona, isso me torna mais capaz de enfrentar tudo isso que a gente está enfrentando. O que nós estamos passando aí, digo nós, não somente eu, mas toda a família vascaína, é algo que a gente não vê acontecendo em clube de futebol nenhum. É incrível que isso aconteça somente com o Vasco. Todos os outros clubes fazem as suas eleições e é sempre no Vasco que a gente tem uma intervenção, uma interferência política, judicial, de tudo que é lado, de tudo que é jeito,
né, para a manutenção desse status quo que ninguém aguenta mais, que todo mundo já caiu a ficha, que essa forma de administrar o Vasco não presta, não serve, não dá resultado. Se já deu algum dia, e sejamos aqui gratos com relação a todos esses grandes vascaínos e portugueses antigos da colônia e migrantes portugueses que ajudaram o Vasco no passado, quando isso era possível, o formato do futebol hoje torna isso hoje completamente fora de esquadro. Não dá mais para a gente ter um clube onde de vez em quando vem o Zé Luiz e bota um dinheirinho, vem o Salgado, bota um dinheirinho, vem o Peralta, bota um dinheirinho, vem o Licínio, bota um dinheirinho, que é assim que o Vasco vive. E eles não querem que seja diferente. Esse que é o grande problema. A gente fala muito das intervenções externas, mas essas intervenções externas só existem porque existe esse tipo de necessidade dessas pessoas continuarem se sentindo importantes por esse tipo de auxílio que elas dão, que resolve a pontinha da pontinha do iceberg, mas nunca vai resolver o problema do Vasco. O Vasco vive assim há décadas. Só que o futebol evoluiu de uma maneira que os nossos concorrentes dispararam em termos de gestão profissional, em termos de organização, em termos de valorização da própria marca, em termos de criação de valor percebido para cliente organizacional. Então, nós mudamos, né? Nós temos que mudar porque o negócio do futebol mudou. Não dá para o Vasco continuar vivendo de esmola, de Salgado, de Peralta, de Zé Luiz, de Licínio. Não dá, entendeu? Isso aí já foi, gente. Não dá mais. Se o Vasco continuar vivendo dessa maneira, nós não vemos como que nós vamos realmente conseguir ser competitivo novamente. E o que mais faz com que o Vasco continue dessa forma são duas coisas. Infelizmente, o Vasco servir como lugar de lavagem de dinheiro, porque se você procurar pesquisar a origem desses recursos, dificilmente a origem desses recursos vai estar declarada. Então, o Vasco virou, há muitos anos, uma máquina de lavar roupa, que esses caras fizeram do Vasco uma máquina de lavar roupa, e virou um lugar onde os espelhos são colocados para ver quem é que tem mais vaidade. Porque toda essa guerra em torno do Vasco, eu te diria que pode existir um ou outro ali que estejam tentando, ou tentaram, ou se locupletaram. Mas isso eu garanto a vocês, pelo que a gente estuda do Vasco, que é a minoria. A maioria é única e exclusivamente por vaidade, única e exclusivamente por querer ter um cartão de visita no qual ele é consignado nesse cartão de visita como vice-presidente disso ou daquilo, como diretor voluntário disso ou daquilo, mesmo que esse cara não tenha tempo nem preparo para se dedicar ao clube. Mesmo que não tenha. Às vezes até tem preparo, mas não tem tempo. Desde quando que um Adriano desse vai ter tempo para se dedicar ao Vasco? Ele é funcionário do BNDES. Ele trabalha lá em horário de expediente. Ele vai se dedicar ao Vasco que horas? No horário que sobrar da noite? As pessoas estão brigando para oferecer ao Vasco muito pouco. Porque ninguém tem peito ou condição financeira de pedir demissão dos seus empregos e vir para o Vasco trabalhar no horário de expediente. Porque ninguém tem essa condição. E a gente construiria no Vasco uma equipe remunerada, profissional, como tem que ser em qualquer lugar do planeta que queira efetivamente evoluir e construir algo de positivo. Então, gente, a nossa tristeza, vocês podem ter certeza absoluta que a nossa tristeza ela é igual a de todo e qualquer vascaíno. Nós, talvez, tudo isso que está acontecendo, Alexandre,
tenha servido para acordar os vascaínos, fazer as máscaras de todos caírem com relação a onde estamos e por que estamos assim. E eu acho que nós, com o projeto Somamos, que foi construído com muito esforço, com muita dedicação, nós oferecemos a todos os vascaínos uma solução. Uma solução que, infelizmente, algumas pessoas antigas no clube não querem, para que a gente vire e mexe, volte a esse mesmo lugar, onde alguém vai emprestar algum dinheiro para o Vasco pagar uma pequena parcela das suas dívidas para continuar tentando respirar. É assim há muitos anos. Nós já tivemos até jogador pagando conta, como foi o caso do Romário. Nós tivemos Carlos Leite pagando contas. Nós tivemos Zé Luiz pagando contas, Peralta pagando contas, Salgado pagando contas. Sempre um pequeno pedaço da conta, que não resolve estruturalmente o problema do Vasco, que não torna o Vasco competitivo, que não torna o Vasco capaz de concorrer de igual para igual com seus competidores. Mas eu não sei, parece que isso dá um prazer a essas pessoas e elas nem se tocam que ao agirem desta maneira, elas podem esculhambar qualquer projeção financeira do clube, porque pode fazer o Vasco perder o Profut. Qualquer pessoa que repassa recurso para o Vasco, que tenha contratado com o Vasco há menos de um ano, isso é considerado uma gestão, um ato de gestão temerária. E pode fazer o Vasco perder o Profut da forma como está lá estabelecido no artigo 25, inciso 4 da lei do Profut. Então, as pessoas, na vaidade delas, de acharem que com isso elas estão ajudando o Vasco, quando na verdade não estão, né? Elas, inclusive, pelo desconhecimento que elas têm do que é os controladores de gestão de um clube de futebol hoje, podem até levar o Vasco a uma situação de perda de uma condição favorável de parcelamento fiscal, que se o Vasco perder isso, aí que a vaca vai para o brejo mesmo, né? Porque com esse parcelamento, que é mais ou menos 50%, 55% da nossa dívida, já é difícil você administrar uma situação onde 40%, 45% da dívida bate a porta. O que dirá se você tiver que administrar uma situação onde 100% da dívida bate a tua porta? Então, é uma ignorância de governança básica, né, que mostra que a gente continua sendo um clube administrado de uma maneira feudal, de uma maneira amadora, de uma maneira antiprofissional, e que não é possível que as pessoas não enxerguem que quanto mais a gente continuar sendo administrado desta forma, mais os nossos concorrentes estarão mais distantes de nós. Pessoal, aqui, presidente, eu chamo o senhor de presidente, não leva mal não, porque o senhor foi constituído, primeira eleição direta do Vasco da Gama, pelo povo. Então, todos que estão aqui, o senhor tem um apoio de 85% da massa vascaína, e o pessoal estava muito atento aqui quando o senhor falou com relação ao Profut, porque a gente vive um momento conturbado aí também no que tangencia o ato trabalhista, a situação aí também para a gente perder do FGTS. Então, algum tipo de sossego, né? Porque a intranquilidade para qualquer projeção financeira já é muito grande quando você tem o que a gente tem. Se a gente perder o que a gente tem, é muito pior em termos de controle de fluxo de qualquer projeção financeira, principalmente quando a gente vê escancaradamente que não existe projeto algum de controle das finanças do Vasco, que as pessoas efetivamente estão brigando tanto pelo poder para chegar lá e não ter absolutamente nada. Porque o que é muito triste no Vasco é que se a gente estivesse debatendo, nós temos o projeto Somamos,
Aí um outro candidato poderia ter um outro projeto no qual tivesse uma outra ideia, e aí a gente está debatendo aqui qual é a melhor ideia de planejamento para o Vasco, qual é o melhor projeto, tudo mais, seria muito saudável. Mas a gente vê que na política do Vasco, alguém apresenta um projeto e os outros não apresentam projeto nenhum e ficam somente desacreditando o projeto que foi apresentado, por mais que ele tenha sido validado por diversos executivos do mundo todo e do Brasil, diversos grandes profissionais que estavam aí colocando a cara, inclusive indo a São Januário, né, diversas pessoas atestando a veracidade de tudo aquilo que estava sendo construído, mas as pessoas insistem em simplesmente fazer de boas ideias para o clube sair do lugar onde está, chacota, para não ter nada, para não entregar nada, para chegar à conclusão que, no final das contas, quem vai resolver é um punhado de milhões ali do Salgado ou do Zé do táxi, a não sei quantos por cento de juros, e o Vasco continua vivendo dessa maneira, né? Numa situação drástica de risco de rebaixamento. Drástica. Nós oferecemos ao Campelo, na época que estávamos conversando, a possibilidade de trazer treinador, a possibilidade de trazer apelo motivacional psicológico. Conversamos com a Suzy Fleury, que é uma das maiores profissionais de psicologia esportiva do país, no sentido de tentar trazê-la para ajudar. Nós tínhamos aí a possibilidade de trazer recursos motivacionais de todas as naturezas, mas, infelizmente, a gente percebeu que o Salgado nada mais era do que uma chapa branca do Campelo. E o grande vencedor dessas eleições, por incrível que pareça, foi o Campelo. Porque o mesmo pessoal vai continuar, os mesmos dirigentes, os mesmos projetos, as mesmas ideias e as mesmas ideologias. Então, na verdade, o Campelo enganou a nós todos. Porque, no final das contas, o Campelo jogou para perder sabendo que estava ganhando, porque sua chapa era a chapa roxa. Isso, para mim, hoje está muito claro. E que nós temos agora uma continuação da gestão praticamente com as mesmas pessoas, praticamente com as mesmas ideias, com o mesmo modelo de negócio, com o mesmo projeto. Levin, sem querer abusar do senhor, o senhor me permitiria abrir para o pessoal fazer uma pergunta? Porque o senhor está cansado, tá? Vamos lá. Então, pedir para o Vanderlei fazer uma pergunta para o Levin. Vamos tentar ser rápido aqui, porque o Levin tem muitos afazeres, né? Deve estar cansado. Quitete, pergunte aí ao presidente, por gentileza. Primeiro, boa noite, presidente legitimamente eleito no dia 7 de novembro. É uma honra estar falando com o senhor. Eu fui, com muita honra, atleta do Vasco na luta olímpica, de 95 a 2000. E, na verdade, eu não quero, no fundo, perguntar nada. Quero agradecer, porque quando eu vi aquele projeto Somamos, com a estirpe, com o gabarito do nome, do Dedé Pederneiras, lá conduzindo todo aquele manancial de futuros atletas, de pessoas, de formação humana, né, de toda a comunidade vascaína, de futuros atletas vascaínos, aquilo ali é maravilhoso. Eu queria te parabenizar por isso e também por uma coisa que ficou para muitos pequena, mas para mim não. A primeira pessoa que me recebeu no Vasco, o sócio do Vasco, e seria o seu conselheiro, o Cláudio Ribeiro. O senhor foi um dos poucos que homenageou o grande engenheiro Cláudio Ribeiro no seu falecimento. E eu fiquei muito, muito abalado, porque não tivemos nenhuma nota oficial do clube. Ou seja, pseudos vascaínos que não prestam nenhuma condolência a um vascaíno de verdade. Então, não queria fazer pergunta nenhuma ao senhor, só queria agradecer por tudo que o senhor tem feito pelo Vasco. Que o Papai do Céu abençoe muito o senhor, te dê muita saúde, muita paz mental e espiritual, que é tudo que o senhor merece. Amém.
Ô, Vanderlei, puxa, que mensagem bonita, muito obrigado. Olha, o projeto Somamos está aí, né? Eu espero que a gente consiga implementar no clube, espero que as coisas encontrem o seu destino, que tudo isso seja uma grande provação para unir ainda mais a família vascaína, né? A parte relacionada aos esportes olímpicos, especialmente as lutas, seriam conduzidas pelo André Pederneiras, né? Quem conhece sabe a pessoa que ele é, a dificuldade que ele passou na vida para ser o grande campeão que ele é. Então, né, eu fico muito lisonjeado aí com as homenagens que o Alexandre me oferece sempre, mas eu acho que na vida a gente precisa sempre lembrar da onde a gente veio para chegar onde estamos. Então, eu sei de tudo aquilo que eu tive que enfrentar na vida para poder ser alguém, para poder ter uma oportunidade, para poder oferecer alguma coisa a alguém. Né? Não fui filho de pai rico, de mãe rica, não tive herança, tudo foi construído com muito suor, com muita dedicação, com muita dificuldade, e possivelmente essa é uma das razões que faz com que a torcida vascaína se identifique tanto comigo, porque nós sabemos a dificuldade que nós passamos e o quanto é difícil a gente conseguir se sobressair num país que, infelizmente, é voltado para a elite, para as grandes elites. A gente vê isso, inclusive, acontecendo na própria política do Vasco, né? E quanto isso afasta o torcedor raiz do clube da essência do que é o Vasco da Gama. Então, acho que a gente está muito conectado com o torcedor porque a gente valoriza muito essas lutas pessoais de cada um de nós para sermos quem somos e, antes de mais nada, mantermos a nossa dignidade, o nosso caráter, né, a nossa hombridade e a nossa honra, que isso é muito importante. Então, é uma pena que a gente veja tantos vascaínos forjados ali nos berços de ouro da Zona Sul e da Barra da Tijuca, desconfiarem tanto de um projeto com tanta essência vascaína, né, com tanta possibilidade, com tanta oportunidade, que certamente fará do Vasco uma potência se isso for implementado. E a gente vê que, infelizmente, a alternativa a isso é esse Vasco dos tostões emprestados de meia dúzia de 3 ou 4 imigrantes ou filhos de imigrantes portugueses que insistem em achar que são donos do clube. Presidente, aqui é o Márcio Russo. Olha, Márcio. Eu sou um torcedor comum que, depois do dia 7 de novembro, eu fiz irmãos por causa disso tudo que está acontecendo, como Laureano, como Quitete, como Luiz Francisco. A gente fez uma família muito bonita. Ainda um dos outros youtubers, o Edmilson, o Boleiro, Careca Vascaíno. Então, presidente, olha, eu vou te falar. Eu já tive um ano muito difícil. Eu perdi meu pai de Covid no meio do ano. Passei a situação mais difícil da minha vida. Tive que enterrar ele, ver o corpo dele. Não é mole. E ele sempre falava de você com muito carinho, torcendo por você. A gente sempre torceu por você. E ele falou para mim que ia ver você como presidente e levantar o clube. Porque eu sou Vasco hoje por causa do meu pai. Então, eu vou falar aqui para você. Pode ser senhor, porque eu tenho alguém. Claro, o senhor. Se você quiser, fica à vontade. Pô. Levem, eu nunca tive vendo olho no olho em você a sinceridade de uma pessoa, de um ser humano, além de tudo. Vejo em você a única esperança para o Vasco da Gama hoje. Porque eu já estou muito abalado com tudo que vem acontecendo na minha vida, e principalmente no Vasco. Eu vivi épocas áureas do Vasco, que eu tenho 45 anos hoje, e vi o Vasco ser o que o Vasco é, a grandeza que o clube é, gigante. Títulos de Libertadores, títulos de Brasileiro, já vi 3 vezes, tudo dentro do estádio. Então, eu peço para você
porque a gente está brigando. Eu criei um canalzinho aqui, é um canalzinho pequenininho, mas é um canalzinho que fala só para te defender e levantar, porque você foi o primeiro presidente da história do clube a ganhar uma eleição no voto do sócio. E não vamos deixar meio de gato pingado, mesmo que tenha gente grande lá, deixar isso acontecer, porque a gente vai brigar por você até o final. Você pode ter certeza. Deixa eu terminar. Sim, claro. Porque eu acredito que você e o Projeto Somamos é uma nova história para o Vasco. O Vasco gigante. Não o Vasco só aqui do Brasil, na América do Sul, é do mundo. Eu vi nos seus olhos que você é um torcedor vascaíno. Está aqui, ó, que honra essa camisa. Eu estou falando para você como vascaíno para vascaíno. Você já é meu presidente. E se depender de mim, de todos que estão aqui, você pode ter certeza que você, no dia 19, vai ser presidente do Clube de Regatas Vasco da Gama, e a gente vai brigar por isso até o final. E muito obrigado por você estar ainda nessa luta. Eu desejo que você continue e não desista da gente, porque a torcida vascaína está com você, meu presidente Leviciano. Pô, Márcio, muito obrigado. Primeiro eu queria homenagear o teu pai, que se foi esse ano, né? Seu Salvador. Como? Seu Salvador. Seu Salvador, isso. Homenagear o pai do Roberto Monteiro, que faleceu hoje também. Né? Homenagear o pai do Zé Pedro Mota, que também se foi há muito pouco tempo. Né? Tantos amigos vascaínos, tantos amigos que torcem para outros clubes que se foram nesse ano de 2020 tão difícil para toda a humanidade, para toda a população brasileira. Né? Nós fomos pegos de surpresa, quanto mais nós, brasileiros, que gostamos de nos abraçar, de nos cumprimentar, de festejar, de comemorar, de estar juntos. Né? Esse é um ano muito difícil para todos nós, de maneira geral, para todos nós brasileiros. E tivemos aí além desse ano difícil, tivemos aí essa grande decepção, essa grande vergonha que estão fazendo o Vasco passar em função de uma eleição que estava transcorrendo com tanta beleza, com tanta democracia, com a participação de todos, né? Até o fato de conseguirem lá essa situação aí completamente fora do que é o normal, né? Porque todo mundo já entendeu que um presidente do STJ não podia se meter numa decisão dada por um desembargador monocraticamente de um tribunal da federação, né? E ainda há quem sustente e acredite que isso aí legitimaria qualquer coisa, né? Ou seja, esse é o resultado de um Brasil dos porões, de um Brasil ainda que não é o Brasil que a gente sonha, de um Brasil leal, correto, honesto, transparente, né? E ainda há quem comemore dentro disso, né? Que ache que é bacana você criar um fato em função de uma situação tão feia como essa. Mas a gente vivia um dia tão bonito, um dia de sol no Rio de Janeiro, uma eleição num final de semana, que também era uma coisa nova na política do Vasco, para que as pessoas pudessem se organizar e ter mais tempo para votar e se dedicar àquele dia. E, infelizmente, ao perceber que as coisas mudariam muito no clube, algumas pessoas que insistem em fazer do Vasco esse Vasco familiar, esse Vasco feudal, esse Vasco amador, esse Vasco de alguns poucos donos, manipularam toda a situação com amigos poderosos, como você colocou, para que a gente pudesse ter tirado de nós, né, ter sacado de nós. A sensação que eu tenho é uma sensação de... Márcio, a sensação que eu tenho é uma sensação daquela pessoa que foi assaltada, sabe? Que teve toda a sua família assaltada. Com certeza. A sensação de que te tiraram algo tão legítimo que você tinha conquistado e que em nenhum momento foi para mim,
né? Porque nunca foi uma candidatura para me fazer presidente por fazer. Sempre foi um esforço de construir um Vasco diferente, realmente, que a gente pudesse, né, ter grandes ídolos novos, ter grandes craques jogando no nosso time, recursos novos, parceiros novos, equipe nova, uma forma de gerir o clube nova, né? A gente acha, né, tem certeza absoluta que daria certo, mas ninguém pode dizer que não daria se a gente sequer experimentou, né? Se a gente volta... Isso aí, cara. É brincadeira mesmo, que fazem. A gente volta ao mesmo que não dá certo, que está comprovado que não dá certo, né? Eu acho que ninguém mais tem dúvida de que essa forma de gerir o clube não dá certo, né? Não dá certo, não dá porque já se mostrou que não dá certo. Entra ano, sai ano, a gente está na mesma situação, disputando para não cair. E a gente teria ali uma oportunidade, com tudo desenhado de uma forma muito profissional, de realizar e executar um projeto onde você redesenhava a marca de maneira a criar valor percebido para os novos parceiros, né? De fazer aí uma nova roupa de identidade organizacional que tinha tudo para dar certo. E muita gente critica e fala sem sequer ter se dado ao trabalho de ler o projeto que está aí à disposição. Para quem quiser ler até hoje, está lá no site www.projetosomamos.com.br. Vai lá e lê, debate, tenta entender, né? A imprensa desportiva não apresentou uma linha sobre o projeto. Uma vergonha. Não apresentaram uma linha sobre o projeto, enfim. Muito maldoso. Infelizmente, a gente tem, eu fiz um post aí hoje no Instagram que reflete muito aquilo que a gente percebe aí dessa política do sistema, vamos dizer assim. É uma política de se manter o Vasco da maneira como ele é. E isso interessa a muita gente. Um clube endividado interessa a muita gente. Não interessa a nós, torcedores vascaínos, mas interessa a muita gente. Um clube endividado é bom para o advogado do credor, é bom para o empresário do jogador que vai usar aquele clube como vitrine pagando pouco, é bom para o cara que quer emprestar dinheiro para o clube, é bom para o patrocinador que quer pagar pouco, é bom para o banco que quer emprestar pagando muito, né, cobrando muito. Então, a gente tem aí uma situação na qual manter o Vasco do jeito que o Vasco interessa a muita gente. Não interessa a nós, torcedores, mas a muita gente interessa. Né? E, inclusive, a maior parte da imprensa que, infelizmente, a maior parte da imprensa, quer a gente queira ou não, torce por rival. E não quer que a gente fique no topo. Entendeu? Vai respeitar se a gente ficar. Porque eles são profissionais do jornalismo e tudo mais. Mas se puderem colaborar para que a gente não chegue no topo, vão colaborar. Então a gente vê que tem realmente um sistema político, ideológico, né, que procura manter o Vasco dentro desse cabide de emprego, de vaidades. Não sei se vocês sabem, quando eu estava fazendo a transição lá, eu descobri que hoje o Vasco tem 706 funcionários. Aonde é que estão esses funcionários todos do clube? 706 funcionários. É muita gente. Então a gente tem muita preocupação aí de como é que as coisas vão ficar e esperamos que a gente possa conseguir superar esse momento e conseguir entregar essa alegria que o torcedor vascaíno precisa. Já passou da hora do torcedor vascaíno voltar a ter alegria. Obrigado, presidente. Estamos com você. Também queria fazer uma pergunta. Primeiramente, boa noite. Nosso presidente eleito pelo Estatuto do Clube de Regatas Vasco da Gama. Eu sempre falo aqui e repito, enquanto eu for vascaíno, torcer para o Vasco sempre, não adianta. Eu acho que o Vasco não vai morrer nunca.
porque eu acredito muito na força que o Vasco tem. Me lembro numa das lives que o presidente eleito democraticamente pelo sócio do clube fez, o senhor deixou bem claro lá, fez vários convites a todos para conhecer democraticamente o projeto. Quando o senhor foi eleito, me lembro até hoje, chamou todos aqueles canais. O Laureano está de prova aqui, que eu realmente fiz um amigo aqui, entendeu? Eu não conheço ainda os outros, mas muitos eu já conheço. Assim, de assistir, parabenizo sempre o Léo, está fazendo uma coisa linda em prol dos funcionários do clube, botando cesta básica. Vejo um clube afundando em dívida. É atos trabalhistas, é processos de lá, de cá, caixa de areia que não se paga. Se diz que tem um presidente lá que diz que já há 10 dias, 15, 20 dias não está lá. Um clube fechado, e o senhor propondo até a abertura de São Januário para o torcedor entrar lá. Me lembro da eleição, que todo mundo falava, que como é que pode, em um processo, chegar às 8 horas da noite, uma luz se apagar no estádio? Aí eu lembrei, eu fiquei vendo assim, eu acompanhei a imagem, acompanhei todos os canais e vi uma agressão a um benemérito, o Luiz Manuel Fernandes, uma agressão gratuita, muito gratuita, covarde. E vi dois candidatos, no sentido, você e o Sérgio Frias, e 3 candidatos levando as suas urnas e indo embora. Eu falei, que democracia é essa? Tirando até as urnas, quem até poderia votar neles, até. E dois candidatos ficando as lá. Cédulas, né? As cédulas, né? Levando as cédulas. Tiraram as cédulas. Olhei, um horrendo, né? Olhei aquilo, aí eu achei muito lindo a cena do senhor com a sua esposa, que aquela ali para mim marcou, cansado, exausto, muito exausto, e o Sérgio Frias na mesa ali. Eu falei, gente, eu olhei para aquilo, aquela imagem a mim marcou. Eu sempre falo aqui, o Laureano sabe disso, tem 2 pessoas que eu tenho um enorme respeito, que é o senhor pela vitória e o Sérgio Frias por estar respeitando a sua vitória. O último colocado está respeitando a sua vitória. Então, assim, vejo uma campanha linda de crianças pedindo, gente, coisa mais linda, acompanho os Instagrams, eu vejo toda hora crianças pedindo. Cara, é tão lindo ver criança pedindo, acho que só se comove você, imagine comove a mim. Torcedor pedindo, recorre, veja a massa vascaína pedindo, recorre. É a coisa mais linda de se ver. E eu quero ver um Vasco forte, não interessa quem vai vir. Interessa que eu não quero mais ver jogadores ontem jogando daquela forma que estão jogando ridiculamente no campo. Brigas de jogador, discussão com jogador, brigas. Eu não quero mais o Vasco assim. Briga de torcedor, sabe? Chega. O Vasco não precisa disso tudo. A história do Vasco é linda, de integração, sabe? E o seu projeto, pelo que eu vi, foi o melhor. Para mim, no meu conceito, foi o melhor. Mas eu não vi. Se me mostrasse, sei. Mas eu vi no seu projeto verdade. Eu vi ali. Você vai além de um presidente. Você é torcedor. Você é da massa. Você não é de elite. Eu sempre falo que você é da massa. Eu olho para você ver. O Leve é torcedor da massa vascaína. Sabe? Um presidente que no dia que ganhou estava cantando, estava se divertindo lá com o Marcel Vaz Guerreiro, estava lá animado, cheio de gente, lotado, sabe? Então aquilo me comoveu. Eu vi aquela imagem de 3, 4, 5 canais de YouTube ali mostrando uma alegria, sabe? Torcedores, gente, qual é o presidente? Eu queria perguntar a qualquer um aqui. Até na época do Eurico, eu queria ver se o Eurico chamava pessoas, até porque não tinha canal de YouTube na época dele, mas ele não via. Você foi o primeiro presidente que chamou democraticamente todo mundo para sua casa.
sabe? E falo, eu acho que isso é uma luta. O que o senhor fez de projeto nesses 2 anos, para agora dar uma facada, porque a facada não foi só em você, foi no torcedor. O torcedor não merece. Eu cansei de ir para o Maracanã, já vi meio de campo do Vasco bom, Giovani, enfim. Pô, mas há quantos anos que eu não vejo o Vasco ganhando do Flamengo? Eu não aguento mais ver 3-0, 4-1, 3-0. Só o Vasco só está tomando. Entendeu? Então, assim, a gente brinca aqui que o projeto deles é tomamos. Porque não, sabe? Veja quando o senhor participa faz suas lives, bomba! 15 mil, 18 mil pessoas, sabe? O torcedor clama. Então, assim, eu não vou, assim, poderia usar de retórica, recorre leve. Eu tenho certeza no meu coração e no seu coração, que eu sei que é tão vascaíno quanto qualquer um aqui, que o senhor vai recorrer, nem que recorra até o Supremo do Supremo do Supremo se tivesse, entendeu? Porque a gente não quer mais isso. A gente sabe muito bem os interesses difusos que temos. Existe uma mídia poderosa. O seu projeto era de combater essa mídia poderosa, de ser um Vasco independente dela. Se ela quiser ajudar, que venha ajudar. Então, eu tenho certeza absoluta que o torcedor que está aqui hoje, aqui, inclusive nos acompanhando, eu estou muito contente de estar aqui, porque participar com você e participar também, às vezes, até com o Sérgio Frias, é uma honra, porque são 2 vascaínos natos, que respeitaram o estatuto, que respeitaram uma eleição. Pô, teve gente que veio de Brasília, que veio não sei de onde. Eu não vi tumulto nenhum o dia inteiro lá. Eu vi só depois lá dentro. Mas assim, foi criada. Foram criadas as situações lá dentro. A gente sabe por quê, não vou ficar aqui citando o nome. Entendeu? Então, assim, fico vendo um Vasco, aí vem esse que se diz eleito, dizer 2 milhões. Um Vasco sangrando daquele jeito, eu falo, meu Deus, 2 milhões aonde? Onde vai salvar isso? Então eu só vou encerrar, porque eu sei que você está muito cansado, mas que honra estar aqui falando para você. Com certeza, você sentando naquela cadeira, eu vou estar lá, pulando, cantando músicas da torcida, vibrando com o torcedor, conhecendo gente nova. Porque o Vasco faz amizade, eu fiz muita amizade no Maracanã. Muitas. Eu conheço muitos vascaínos, são vascaínos até morrer. E quero um Vasco melhor. Gente, eu acho engraçado quando fala assim, lunático, isso, aquilo. Gente, qual é o problema de um Vasco ter um jogador bom, de ter um Fábio Cordela, de ter um Francisco Lopes? Claro. Então, assim, peço de coração que não desista do Vasco. O Vasco é do povo, o Vasco é do torcedor. A gente quer um Vasco com nome na mídia de novo. Eu quero o Vasco exposto do lado positivo. 3 vezes campeão de qualquer coisa, de Copa do Brasil, de Libertadores e Mundial. É isso que eu queria falar, e um forte abraço. Entendeu? Olha, Luiz, eu acho que aqui, eu agradeço a você, acho que você fez uma justa homenagem ao Sérgio Frias. Eu conhecia o Sérgio mais de cumprimentá-lo nas sociais, no Vasco, algumas vezes, mas eu não tinha tido a oportunidade de conversar com o Sérgio. E a conduta dele em prol da defesa dos interesses do clube e do estatuto é algo que merece aplausos de pé. Né? O Sérgio se mostrou realmente um vascaíno muito, muito digno e que merece a minha gratidão e o meu reconhecimento de como ele tem as suas convicções, mais independente das convicções que ele tenha, de como ele respeita o estatuto do Vasco. E eu acho que qualquer pessoa que queira ser um dirigente do clube, antes de mais nada, tem que estar muito fechado e respeitando demais o seu estatuto. O que eu queria dizer para você, Luiz, com essa história, essa polêmica aí de recorre, não recorre, é de que eu estou ponderando, estou refletindo, estou tirando esse tempo para cuidar um pouco da minha saúde, que está bem abalada. Eu não gosto de falar isso em público, mas o Alexandre me provocou, então eu estou cuidando. Né? Isso eu reservo muito para minha família, né? Que está muito preocupada, mas a gente está cuidando. Esse período agora é um período
onde, né, vi aí o Márcio perder o pai, né, muitas pessoas perderam o pai, eu também perdi próximo do Natal, no dia 23 de dezembro, tem uma data que sempre me remete muito também a essa tristeza, né, da nossa vida, né, que é perder um ente querido, um pai, uma mãe, né, são pessoas tão importantes na vida de todos nós. Então, eu tive que me virar e aprender a ganhar o meu ganha-pão no dia a dia, com muita dificuldade, muita superação, muito estudo. Então, o que eu quero dizer para todos os vascaínos é de que essa luta, independente do que eu vá fazer, não vá fazer, né, essa luta tem que ser uma luta de todos os vascaínos, ou pelo menos da esmagadora maioria dos vascaínos. Né? Eu preciso ver, muita gente às vezes fala das bolhas, né? Eu queria bater palmas aqui para todos vocês youtubers, porque a maioria de vocês está realmente fazendo um grande serviço para a torcida vascaína, mostrando a verdade. E você vê que as pessoas são tão calhordas com relação à verdade se impor, que elas inventam narrativas mil de como se eu tivesse, entre aspas, comprado os YouTubes, como se isso fosse possível. Alguém comprar pessoas tão desprendidas, tão vascaínas, que cedem o seu tempo aí por amor ao clube, para divulgar o clube, para difundir o clube, e tanta gente assim, meu Deus do céu. Né? Eu teria que ter um poder absolutamente absurdo para fazer isso, mas, na verdade, o que a gente tem é um grande movimento de vascaínos que vem no Projeto Somamos uma grande oportunidade, como realmente é. Né? Eu me considero e entendo que aquilo que a gente construiu para o Vasco, que foi fruto de muita dedicação, né? Foram 2 anos dedicados a construir uma alternativa para que o Vasco pudesse ser encaminhado e dirigido de uma forma completamente diferente da que é hoje. Eu não tenho nenhuma dúvida de que nós estamos prontos para assumir o clube e para fazer o vascaíno comemorar títulos. Eu não tenho dúvida de que o Projeto Somamos dará certo. Eu não tenho dúvida nenhuma, de que o Projeto Somamos tem parceiros, tem equipe de trabalho, tem metodologia de trabalho, tem massa crítica de construção de caminhos diferentes, né? E, principalmente agora, tem um líder capaz de aglutinar a torcida do Vasco na luta de um interesse comum. Coisa que há muito tempo a torcida do Vasco não tem alguém que ela goste na direção do clube. E isso é muito importante para fazer as coisas acontecerem. Alguém que goste da torcida, antes de mais nada, né? E que a torcida goste. Né? Nós temos tido presidentes aí nos últimos anos que a torcida não gosta do presidente. Pode até fingir que gosta uma parte da torcida, porque tem ingresso para isso, tem vantagem para aquilo ou outro e tudo, mas assim, genuinamente, de coração para coração, há muito tempo que os vascaínos não têm uma liderança que eles realmente gostem, uma liderança realmente popular, capaz de mobilizar essa massa para o sentido da construção de um Vasco forte, realmente. E isso é um ativo que não tem igual na história de um clube do tamanho do Vasco, a torcida que o Vasco tem. Então, nós estamos diante de uma grande oportunidade, só que o que eu falo, essa luta não pode ser a luta do leve. Essa luta tem que ser a luta de todos os vascaínos. E a maneira, não é poder maior. As pessoas acham que os poderosos são as autoridades. Mas o verdadeiro poder, inclusive, está na Constituição, emana do povo. Todo poder é exercido pelo povo, em nome do povo. Então, nós, povo, nós, massa vascaínas, temos que, em primeiro lugar, envergonhar todos esses caras, porque eles merecem ser envergonhados, e esvaziar cada vez mais a plateia para os palcos deles,
cada vez mais exercer uma crítica, que não peço que seja ofensiva, que seja violenta. Eu acho que a gente não precisa disso, mas a gente merece manifestar o nosso pensamento de indignação, sim, de crítica, né, de envergonhamento mesmo dessas pessoas todas nas suas redes sociais, toda vez que elas colocarem a cabecinha para fora, elas serem criticadas, repito, peço que não ofendam, que não percam o tom, né, mas que realmente critiquem veementemente tudo isso que elas estão fazendo, tudo isso que elas estão fazendo com o Vasco, com os vascaínos, né, e que a gente cresça nesse movimento, nessa mobilização iniciada pelos YouTubers aí cada vez mais, fortalecendo cada vez mais essa mobilização, né, essa certeza de que o projeto Somamos é efetivamente uma solução para o clube e que nós, vascaínos, queremos ver o Vasco sendo desenhado através da implementação desse projeto e não aguentamos mais esse Vasco de 1 milhão, 2 milhões do Zé Luiz, do Salgado, a não sei quanto de juros a pagar. Nós não queremos mais esse Vasco. Nós queremos um Vasco com uma gestão profissional, nós queremos um Vasco com uma repaginação de marca, nós queremos um Vasco com um presidente que a torcida se identifique, nós queremos um Vasco que seja essa essência popular que nos faz ser um clube popular e não um Vasco construído nas mentes de meia dúzia de riquinhos da Zona Sul Carioca. Nós queremos um Vasco que seja o Vasco dos nordestinos, dos nortistas, dos sulistas, de todas as regiões e cantos do país, de todas as comunidades, de todas as pessoas que apenas precisam de que o Vasco vença para dar a elas alguma alegria na vida, de uma vida tão sofrida que elas têm, porque esse é o Vasco, essencialmente, que a gente quer dar a todos vascaínos. Um Vasco que nos faça felizes, e não um Vasco que nos envergonhe como esse que a gente tem tido. Agradeço a todos aí. Em breve nós faremos uma live lá no nosso canal, não sei quando ainda, as pessoas querem que seja logo, mas eu tenho que estar preparado para realmente enfrentar tudo isso, colocar todos os pingos nos is, ser sincero, como eu sempre sou com todos os vascaínos, ponderar todos os lados de toda essa história, mas quero dizer a todos os vascaínos que o meu combustível é o coração e a vontade de cada vascaíno de que a gente persista. Se vocês mantiverem a mobilização e fizerem crescer essa mobilização, não há quem possa conosco. Pensem nisso. É importante manter a força, manter a fibra, manter a vontade e manter a verdade. Nós não podemos nos acomodar e achar que venceu o mal, né? Nós precisamos entender que a família vascaína não pode sucumbir diante dessa sacanagem que fizeram e estão fazendo conosco e que, no final da história, a vitória vai ser com V maiúsculo e V de Vasco. Leven, eu agradeço ao senhor. Eu estou visivelmente emocionado aqui pelo fato de estar dividindo essa tela com o senhor. Eu só tenho a agradecer pelo espaço. Eu sei que o senhor está cansado. Mandei o convite para o senhor sempre atendeu o nosso canal aqui. Então, de Cruz de Malta para Cruz de Malta, eu gostaria, melhor dizendo, de agradecer ao senhor, né? E nós temos muitos amigos em comum. O Dr. Molão também está sofrendo lá, a gente conversa todo dia, né? O grande benemérito do Vasco. Então, Leven, muito obrigado de coração, que Deus abençoe o senhor, e a gente vai estar aqui lutando pelo senhor, pelo projeto Somamos e pelo Estatuto do Vasco da Gama. Tá bom? Obrigado, Alexandre. Obrigado a todos os vascaínos. Uma boa noite a todos vocês. Muito obrigado pela gentileza. Se Deus quiser, ainda vai dar Vasco. Tamo juntos. Vai dar Vasco, valeu. Sim. Valeu, presidente. Um abraço. Abraço grande a todos. Valeu.
Então aí, Bacana. ó, presidente constituído de forma democrática, o Levin veio aqui, né? A humildade, cara, o Levin é humilde.